sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. Note Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na UTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Olá a todos os nossos irmãos que estão sempre conosco aqui na ONTV 24 horas Brasil, a sua emissora de TV na internet. Que satisfação, meus irmãos, tê-los sempre aqui conosco, acompanhando a nossa grade de programação 24 horas. Independentemente do dispositivo que você tem acesso à internet, estamos sempre conectados através do www.ontv24horas.com.br, na sua TV Smart, tablet, celular, no seu computador, não é mesmo? Ou também baixando o nosso aplicativo ONTV 24 horas na Play Store. Ok, meus queridos? É muito bom nós estarmos juntos, em comunhão com Deus, em comunhão com os nossos irmãos e ver realmente esse trabalho se refletir através das nações no cumprimento do chamado do Messias a todos nós, quando ressuscita e se apresenta diante dos apóstolos e algumas pessoas mais, e nos solicita: proclamai o Evangelho a todas as nações. Esse foi o seu pedido, essa foi a sua convocação, essa foi a sua orientação, e estamos aí para o cumprimento do que Deus espera da gente, confiando nas promessas do Senhor. Esse é o programa Tempo de Preparação, e como nós precisamos, meus irmãos, principalmente nos dias de hoje, cada vez mais estarmos preparados para as adversidades do mundo. E a questão que eu gostaria de refletir com os irmãos hoje e deixar essa pergunta:
Qual a tempestade que pode derrubar a casa daquele que confia no Senhor? Qual a tempestade? Qual desafio pode destruir a família daquele que confia e serve ao Senhor? Você está passando por algum momento conturbado no seu núcleo familiar, envolvendo as pessoas que fazem parte do seu convívio, das suas interações familiares? Então hoje nós teremos a resposta para mais essa pergunta, diante dos desafios que o mundo nos apresenta, e Deus nos dá todas as orientações para que nós possamos seguir em segurança, não é mesmo? E principalmente tendo livramentos extraordinários no que se refere à nossa vida e às pessoas que nos são mais importantes nesse mundo, as pessoas que nós mais amamos, que são aqueles que fazem parte da nossa família, os vínculos mais próximos, não é mesmo? Convido os irmãos para que abram as suas Bíblias nos Salmos 125 e veja o que diz a palavra de Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. É exatamente nesse contexto que nós devemos buscar realmente estruturarmos, compreendermos como que nós devemos agir nas nossas vidas diante de tantas coisas que se apresentam e vêm muitas vezes com o intuito de nos derrubar. O maligno, ele é estrategista. Ele faz com que circunstâncias, com que pessoas se apresentem nas nossas vidas com realmente esse intuito, destruir a família. A família que é algo sagrado para Deus, não é mesmo? Então são muitas vezes aquelas conversas, muitas vezes aqueles conselhos mundanos, aquela normalização de determinadas coisas que vêm para abalar a sua vida, a sua família dentro do seu lar. E nós não devemos dar lugar ao diabo nas nossas vidas. Veja que Deus, ele elaborou, ele construiu e ele me alcançou todos os projetos e planos que eu faço parte hoje na minha vida. Então, estou dando o meu testemunho, o meu exemplo. Muitos planos, meus irmãos, muitos projetos eu tive. Muitas boas ideias, muita boa intenção em levar a minha vida de uma determinada forma, de um determinado jeito, por um caminho. Mas quando eu compreendi que Deus é prioridade na minha vida e entreguei a minha vida a Deus através do nome do Messias, do sangue derramado na cruz pelo plano de salvação e redenção de todos nós que tomamos posse da nossa condição de filhos amados de Deus, eu comecei a observar que Deus, ele elaborou, ele construiu e ele me alcançou todos os projetos e planos que hoje eu faço parte. Principalmente quando nós entendemos que pedimos a Deus para que seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas. Então, Ele é o autor e assina abaixo de tudo que eu realizo nos meus dias. A glória é dele. Ele é que me dá legalidade e autoridade, onde quer que eu seja direcionada a seguir nos meus caminhos, porque, na verdade, eu substituí a minha agenda pela dele.
Eu substituí os meus planos, as minhas ideias, o meu sucesso profissional que eu sempre tive nas áreas em que trabalhei, toda a minha vida, toda a estrutura da minha vida, a agenda da minha vida, os planos que eu havia determinado que iria realizar nos meus dias e pela força que Deus me deu e orientação que Deus me deu, graças ao Senhor, em tudo eu tive êxito. Mas Deus tinha algo muito maior para a minha vida. E a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Deus, Ele substituiu essa agenda. A agenda não é mais sua, agora a agenda é a minha, você irá cumprir a agenda que eu te entregar, a agenda de Cristo na minha vida. Então a gente começa a observar mudanças também extraordinárias em tudo que nós vamos determinando nos nossos dias quando nós decidimos seguir a Cristo. Não é mesmo? Toma a tua cruz e me segue. Nem todas as coisas que nós tomamos uma decisão em realizar com base no que Deus espera da gente é algo fácil. Porque Deus, Ele está sempre nos preparando. É tempo de preparação. Ele está sempre nos preparando para algo maior, para nos alcançar algo extraordinário. Então, veja que todos nós, quando estamos conversando com Deus, é muito importante que isso seja dito, precisamos compreender que a vontade de Deus é a que deve permanecer na nossa vida e não necessariamente a nossa. Que estamos subjugados, que estamos submersos, não é mesmo? Expostos às coisas deste mundo, inclusive às nossas próprias emoções, àquilo que nós entendemos até então que seja correto. Graças a Deus, em tudo que eu pude colocar as minhas mãos, os caminhos pelos quais eu percorri, todos deram certo, porque eu sempre fui uma pessoa que tive muita fé em Deus. Então, mesmo quando alguma coisa não saía da forma como eu havia planejado, eu observava algum tempo depois que era realmente livramento de Deus para a minha vida, em que eu pedi única e exclusivamente sabedoria ao nosso Senhor para que me guiasse diante dos meus sonhos, de tudo que eu havia planejado, estudado, programado a minha vida. Eu sempre programei os meus dias com um mínimo de 5 anos de antecedência. Então, normalmente, em determinada época, eu já sabia quais os degraus que eu haveria de subir e onde eu chegaria dali 5 anos. E em todas as coisas eu fui abençoado. Em todos os planos que eu fui estabelecendo na minha vida, eu obtive êxito. Com a aprovação de Deus, eu fui habilitado, abençoado e obtive êxito nas coisas que eu sempre sonhei e determinei para a minha vida. E essa comunhão com Deus me fez compreender como se Deus chegasse até mim e nós tivéssemos uma conversa face a face, que é como eu chamo o meu combinado com Deus. Chega uma determinada fase da vida da gente que a gente realiza todos os nossos sonhos pessoais, como humanos que somos, idealistas, muitas vezes materialistas. Então chegou uma fase da minha vida em que, conversando com Deus, não é mesmo?
agradecendo a Deus por tudo que eu havia sempre conquistado com êxito, em que eu posso dizer que realizei os meus sonhos, conversando com Deus, feliz, alegre, completa, realizada, agradecida ao nosso Senhor, chegando a Deus, Senhor, realizei realmente tudo que eu gostaria de ter realizado, o Senhor me abençoou na minha vida, em tudo que eu sonhei, coloquei nas suas mãos, o Senhor me direcionou sempre à frente. Mas eu sinto no meu coração, eu sinto através do seu Santo Espírito, que existe algo que talvez seja muito maior, que eu possa fazer em relação ao teu reino, em relação ao eterno, muito maior do que eu tenha realizado até hoje. Até hoje, Senhor, realizei com êxito muitas coisas que talvez tenham beneficiado pessoas e coisas deste mundo. E da mesma forma eu tenha sido beneficiada por coisas deste mundo, que digo de ordem material, não é mesmo? E conversando com Deus, eu senti no meu coração que os papéis que eu estava desempenhando neste mundo eram de cunho tão comum. Para mim eram sonhos que eu pretendia desenvolver e realizar na minha vida, mas diante de Deus isso era ainda tão pouco, diante do que eu poderia, entregando a minha vida nas mãos do Senhor e deixando Ele agir, o seu poder agir na minha vida, que Ele poderia, através, me fazendo de instrumento da sua palavra, realizar algo muito maior, mas não agora procurando os meus próprios interesses, não é mesmo? Mas sim atendendo ao chamado de Deus e realizar a vontade do Senhor. E Deus é tão maravilhoso, Ele foi sempre tão maravilhoso comigo. A paciência de Deus, o carinho de Deus, o acolhimento de Deus, em esperar que a sua filha, não é mesmo? Na sua imaturidade, talvez, nos seus sonhos, talvez, no seu encantamento pelas coisas do mundo, talvez, realizasse todos os sonhos com segurança, obtivesse êxito, conseguisse chegar a cargos que eu almejava, que eu sonhava, realizar todos os cursos que eu gostaria de fazer e sempre na busca pela justiça e pela contribuição social. Mas eu sentia sempre que algo estava faltando em mim, que eu poderia, diante de todo o preparo que Deus havia me concedido, me alcançado, devolver diretamente à fonte, não é mesmo? A serviço do que vale a pena, a serviço de tudo que Deus fez por mim e me manteve como uma sobrevivente até aqui. Nesse percurso, muitas coisas me foram tiradas, não é mesmo? Perdi as pessoas mais importantes da minha vida de uma maneira sacrificial, não é mesmo? Mas com um acolhimento extraordinário e divino de Deus que me manteve sempre firme e forte diante de todas essas dificuldades. Mesmo sozinha, enfrentando batalhas extraordinárias, eu sempre tive um Deus do extraordinário ao meu lado, que teve momentos que caminhou comigo, teve outros momentos que me carregou no colo quando não tive forças, mas me trouxe até uma fase da minha vida muito importante, que me fez compreender que era chegada a hora de agradecer a Deus por tudo que eu havia conquistado e retribuir com o que eu pudesse,
realizar a serviço como servo do Senhor, a serviço de Deus, do seu reino, para a sua glória, já que Deus sempre fez tudo por mim. Ele me entregou todas as coisas, Ele fez com que eu realizasse os meus sonhos, Ele me fortaleceu de uma maneira que excede o entendimento de muitas pessoas, inclusive, que perguntavam como que eu conseguia me manter forte diante de tantas batalhas que eu estava enfrentando, não diretamente comigo, mas ao meu redor, e eu conseguia me manter com a minha fé, principalmente, que é o mais importante, inabalável. Então, meus irmãos, uma das coisas que nós devemos compreender nesse tempo de preparação é que muitas coisas estão por vir. E creio, inclusive, que de tudo que eu passei na minha vida foi um aprendizado gigantesco, provavelmente pelo que eu tenha que passar ainda, pelo que está por vir na minha vida, em que não será mais uma novidade. Porque sempre que nós enfrentamos perdas, sempre que nós enfrentamos desafios, sempre que nós enfrentamos dificuldades nesse mundo, quando todas essas coisas chegam nas nossas vidas em um primeiro momento, e além da estranheza que nos causa muitas dúvidas, nós ficamos muito abalados. E hoje em dia, graças a Deus, a forma como Ele me construiu em um processo de aproximadamente 10 anos, não é mesmo? Ele foi me construindo com uma base tão sólida que hoje em dia eu me vejo, no que se refere ao que eu passei, muito forte e capaz de, inclusive, auxiliar pessoas que estejam passando por uma circunstância semelhante, similar às coisas que a gente vive. E isso acontece com você também. Talvez a gente muitas vezes passa desatento diante de todas essas coisas, mas basta que você traga a lembrança os momentos mais difíceis que você passou na sua vida e conseguiu superar, graças a Deus, para a glória dele. Hoje em dia, se você se vê novamente diante de um enfrentamento semelhante a esse, você já vê com outros olhos. Você sabe que tudo passa, não é mesmo? Que a vontade de Deus se prevalece, que a vontade de Deus é a que prevalece, que nós estamos com o Senhor, que Ele jamais nos abandona e irá nos manter firmes. O que nós não podemos jamais é soltar a mão de Deus. O que é isso? Vamos de novo. O que nós jamais podemos permitir nas nossas vidas é quebrar esse vínculo que nós temos de comunhão com Deus. Esse nosso combinado com Deus, essa nossa conversa com Deus, esse nosso contato dia e noite com Deus, diante de todas as nossas decisões. Quem somos nós, meus irmãos? Quem é você? Capaz de tomar uma decisão que envolva circunstâncias que você não conhece na integralidade, que muitas vezes podem envolver pessoas que você não sabe as intenções. Quem é você para tomar uma decisão sem a aprovação de Deus à frente de todas estas coisas? Quem somos nós para isso? Não é mesmo? Então, veja que a palavra de hoje é para que não restem dúvidas no seu coração da importância da prioridade de Deus na sua vida, e que muitas vezes você chegará a uma fase, no meu caso foram coisas positivas, junto com as lutas, as batalhas que passei, mas
foram coisas muito positivas que eu fui alcançando no decorrer da minha história, e tudo foi dando certo, devido à minha comunhão com Deus. E as coisas que não dependiam de mim, não é mesmo? Que envolviam outras pessoas próximas a mim, em que eu tive perdas em relação a pessoas muito amadas, as mais importantes da minha vida. Isso não dependia de mim, dependia da vontade de Deus em relação a eles. Em que, se nós somos gratos em receber as coisas boas que Deus nos alcança, não nos cabe rebeldia ou revolta em relação às coisas que Deus é conhecedor de tudo, quando nos impede ou há uma negação em relação àquilo que nós pedimos, ou perdas de entes queridos. Nós temos que compreender com resiliência a vontade de Deus para as nossas vidas. Passando algum tempo, se encerrou toda essa luta, foram 10 anos, se encerrou em 2018. Claro que nós, como humanos que somos, vulneráveis que somos, frágeis que somos, emocionais que ainda somos, a gente fica muito abalado com determinadas perdas. Mas quando sobreveio aquele isolamento forçado que nós passamos, né, em decorrência como que eu posso falar para esse vídeo não ser cortado, em decorrência de circunstâncias que passamos em 2019, 2020, até 2021, que todos sabem, que houve um isolamento gigantesco, muitas coisas se sucederam, eu compreendi que Deus, há um momento em que Deus precisa recolher os seus que não merecem muitas vezes passar por determinadas coisas. Então, até 2018, durante 10 anos, meu pai e minha mãe tiveram câncer de estômago. Então, veja que a vida deles era dentro de hospitais, sendo submetidos a grandes cirurgias, a tratamentos muito fortes. Eu sempre junto, porque eu sou filha única, né? Então, aqui na nossa casa, nunca houve aquela questão de discutir entre irmãos quem é que vai com o papai ou com a mamãe, porque graças a Deus era eu, não é mesmo? Momentos extraordinários que passei com eles. Então, veja que quando tudo passou, que havia acabado, a princípio para mim, essa parte, nós entramos em 2019 com toda aquela mudança de ambiente, de situações, de circunstâncias, e eu compreendi no meu coração qual seria a possibilidade, o que iria acontecer, como eu faria. Quem passa por isso sabe, não é mesmo? Eram duas pessoas que eu ficava neste translado até a capital, até a minha cidade, todos os dias, quando não ficavam internados, mês, 2, 3, 4 meses para procedimentos maiores, não é mesmo? Então, pouco eu vim em casa. E fiquei pensando eu como seria diante de todas as obrigações, deveres que nós deveríamos cumprir em decorrência ao isolamento, enfim, todas essas coisas. Então eu compreendi como Deus, no seu imenso amor, até nisso, recolheu os meus pais no momento decisivo, não é mesmo? Em que eles estariam expostos com imunidade baixa, tratando de um câncer de estômago, ambos, em que eu deveria estar com eles, enquanto meu filho ficava sozinho em casa, por conta própria, não é mesmo? E eu teria que viver nesse ambiente de hospital e voltando para casa. Como que seria
tudo isso, não é mesmo? Meu filho é único, tendo um filho, como que eu iria coordenar todas essas coisas em um ambiente adverso, de ordem mundial, totalmente desconhecido, passando por todas estas coisas, principalmente no último ano em que morfina, estas coisas não faziam mais efeito a eles, né? Então, eu observei no decorrer da minha vida um cuidado extraordinário de Deus comigo. Um cuidado, um zelo, uma proteção, livramentos extraordinários que Deus tocou a minha vida de uma forma que sempre em um primeiro momento nós ficamos meio impressionados, né? Hoje em dia eu não fico mais porque eu sei o Deus que eu sirvo, então quando as bênçãos extraordinárias chegam na minha vida, ou batalhas extraordinárias que eu preciso suportar, me preparar para vencer e tenho vitória, nada mais me surpreende, porque eu sei que Deus está na frente na minha vida, né? Todas as coisas cooperam àqueles que amam a Deus. E Deus é minha prioridade, é o meu amor maior e é a Ele que eu entrego a minha vida. E como ato de maior amor, entrego a vida das pessoas que eu mais amo nesse mundo, não é mesmo? Nas mãos do Senhor. E assim descanso o meu coração. E é muito importante, meus irmãos, que testemunhos, exemplos como esse sejam levados ao conhecimento de um número maior de pessoas, para que as pessoas possam compreender que muitas vezes as dores que estão passando, tudo que estão enfrentando, não é algo exclusivamente seu. Existem pessoas que estão passando também, cada um com as suas dores, né? Não podemos utilizar a mesma régua para todos, né? Cada um sabe a intensidade da sua dor, não é mesmo? Então, de repente, eu, de uma vida profissional estabilizada, realizar todos os meus sonhos profissionais com muita luta, né? Mas graças a Deus concluídos, tive que abdicar de toda a minha carreira profissional, da minha vida profissional, da minha vida pessoal, de tudo, para honrar o meu pai e a minha mãe até o fim. Depois disso, 2018, veio tudo que vocês já sabem, que nós passamos, eu, sozinha. Porque antes era eu, meu pai e minha mãe, 3 pessoas, um segurando a mão do outro nesse processo. Então perdemos meu pai, ficou eu segurando a mão da minha mãe. Aí depois perdi minha mãe, quem segurou a minha mão? Não é mesmo? Se não fosse Deus em todo esse processo, desde o início, me sustentando, me acolhendo, me protegendo e fazendo com que eu tivesse realmente discernimento nas tomadas de decisões, porque eu tinha pessoa que dependia de mim, além de tudo isso. A vida não para esperando que nós venhamos a nos levantar ou nos reestruturar. O mundo não para esperando que você cure as suas feridas, as suas dores. Então, em meio a todas essas coisas, eu tinha negócios que dependiam de mim, eu tinha um filho que dependia de mim, não é mesmo? É uma vida toda, uma estrutura em que antes éramos 3, não é mesmo? Depois 2, e depois eu fiquei sozinha para resolver todas estas coisas. Então vejo o poder e o agir de Deus na minha vida. A importância disso, a paz que Deus conseguiu colocar no meu coração para ir vencendo
lutas diárias. Todo dia vamos vencendo um pouquinho, vamos resolvendo por partes o que precisa ser decidido hoje, confiando nas promessas e nos planos de Deus. Quando eu digo que eu troquei a minha agenda pela agenda que Cristo tinha para mim, para a minha vida, é exatamente isso. Não é mesmo? Eu comecei a seguir a agenda que Deus tinha para mim. O que eu preciso fazer hoje, Senhor? Então eu recebia diretamente do coração de Deus toda a calma, todo o discernimento, tudo que eu precisava resolver naquele dia, naquela semana, tomar decisões difíceis. Você está pronto para tomar decisões difíceis? Eu me vi durante 10 anos tendo que tomar decisões muito difíceis, extremamente difíceis. E só consegui realmente vencer todas essas etapas porque passei a seguir a agenda que Deus estabeleceu na minha vida, e não mais a minha agenda. A minha agenda profissional, a minha agenda pessoal, não era a minha agenda. Era a agenda que Deus determinava e eu obedecia para fazer. Isso me trouxe até aqui, em paz, em segurança, não é mesmo? Com aquela sensação de dever cumprido, porque inclusive quando tudo foi se sucedendo, uma sensação que nós ficamos muito curiosa é de que, embora você faça tudo que humanamente é possível e que a medicina é capaz de entregar, a gente fica sempre com aquela sensação que poderia ter feito mais, não é mesmo? Mas até nisso Deus traz calmaria aos nossos corações, nos traz esclarecimento, discernimento, estratégia divina, calma, paz, para que nós possamos compreender as coisas do Senhor nas nossas vidas, e nisso Ele me deu salvação. Por isso que eu digo que vocês não desistam diante das adversidades da vida, porque esse Deus que me salva todo dia é capaz de salvar você. Esse Deus que me salvou até hoje, em todas as batalhas que eu tive que enfrentar na minha vida, é capaz de salvar você. Creia, meu irmão, nesta palavra, porque eu sou um testemunho vivo de todas estas coisas, e não sou eu. Existem muitas vozes de irmãos que passam por coisas muito difíceis e estão aí para dar glória a Deus pelos resultados positivos, restauradores nas suas vidas. E eu gostaria então de nós refletirmos também hoje acerca do livro de Mateus, no capítulo 7, que diz o seguinte, meus queridos: veja que palavra linda, interessante e esclarecedora para todos nós. Verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha, que é Cristo. Então veja que, no meu caso, houve sempre um incentivo, principalmente por parte da minha mãe, no que se refere à leitura das Escrituras Sagradas, não é mesmo? E pessoas de muita fé, eu fui uma pessoa privilegiada nesse sentido, porque
Jamais eu andei dentro da minha casa sem ver uma Bíblia aberta, sem ver a minha mãe, quando se recolhia aos seus aposentos, escutando um louvor baixinho e lendo uma palavra. Sempre isso aconteceu dentro da minha casa. Então eu posso dizer que eu realmente sou uma pessoa privilegiada nesse sentido. Mas não podemos esquecer que nesse exato momento existem irmãos passando por sofrimentos gigantescos que não tiveram esse exemplo dentro dos seus lares, pessoas que nunca viram isso acontecer nas suas vidas. Acontece muito, não é mesmo? Que até ao contrário, muitas vezes, quando se é falado, comentado acerca do Messias, de Deus, há uma repulsa, ou há um deboche, ou há circunstâncias constrangedoras, mas eu creio que sempre Deus está trabalhando no coração de todas as pessoas, não é mesmo? Mas veja a importância de nós estarmos firmados na rocha que é Cristo. É tempo de preparação, meus irmãos. Se você ainda não está firmado sobre a rocha que é Cristo, está na hora de você tomar essa decisão na sua vida. Entregar a sua vida a Deus, em nome do nosso Senhor, o Messias, o Cristo, ir em busca do entendimento da palavra do Senhor, e assim que você for compreendendo as Escrituras Sagradas, você for colocando em prática na sua vida tudo que Deus está falando com você. Muitas vezes a comunhão com irmãos auxilia muito nesse processo, porque às vezes nós vamos mais seguros em um grupo, em uma célula, em uma igreja, em alguma organização religiosa cristã. Quando nós estudamos com mais pessoas, esse processo se torna às vezes mais fácil do que ir nessa caminhada sozinho, não é mesmo? Então veja que quem tem essa estrutura, aqui fala sobre a casa, não é mesmo? Mas eu digo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os desafios que você enfrenta, sobre as tempestades que você vem passando no seu dia a dia. Compreender que se você está firmado na rocha que é Cristo, tem discernimento espiritual, tem comunhão com Deus, tem algo em você que se estabelece, que auxilia muito nesse processo, que é a sua fé. A esperança e a crença nas promessas de Deus. Em que nós sabemos que tudo vai dar certo, em que nós sabemos que o bem, ele vence o mal. Hoje você pode estar sendo atingido pelo maligno na sua vida. Você pode estar sendo vítima disso. Mas isso é algo transitório. Porque é promessa de Deus que o bem vence o mal. E Jesus está às portas, meus irmãos. Creiam nessa palavra que em breve nós veremos muitas coisas. Deus já vem recolhendo os seus. Deus já vem recolhendo os seus. E em breve nós veremos muitas coisas acontecendo nesse mundo. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Grandes tribulações que se estabelecerão, grandes lutas, mas nós já sabemos o resultado dessa história, não é mesmo? O bem vence o mal. E nós estamos com Deus e somos
desde já, mais do que vencedores. Agora, no verso 26 diz o seguinte: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Isso nós podemos compreender essa palavra de forma literal, em decorrência de tantas coisas que nós temos vendo aí de ordem climática, né? Quando uma casa é bem estruturada, como sobre uma rocha, e quando uma casa não é bem estruturada. Veja como Cristo nos apresenta esse exemplo para que, desde aquelas gerações, as pessoas já pudessem ter esse entendimento, a compreensão. Só que nós observamos que este é o exemplo que nós lemos, mas não estamos falando somente sobre casas. O assunto não são sobre casas, não é mesmo? Nós estamos falando sobre um contexto muito mais profundo nas nossas vidas em relação a todas as coisas. E hoje, quando nós começamos a conversar, eu trouxe essa pergunta aos irmãos: quais tempestades, quais desafios serão capazes de destruir, de abalar, de levar à ruína a sua vida, a vida da sua família, do seu lar, do seu casamento, dos seus relacionamentos, interações sociais com as pessoas que você mais ama? Como que você construiu? Ou se você construiu de uma forma, está buscando restaurar e estabelecer estes vínculos na sua vida? Porque nós conhecemos realmente aquilo que permanece no momento da dificuldade. É exatamente como nos exemplos que aqui são climáticos, né? Chuva, transbordam os rios, vem tempestades, ventos fortes. Cristo usava muito essa questão da tempestade, né? Diante de tudo isso que pode estar rodeando você e o seu lar, como que você está protegendo tudo isso? Como que você está transformando você, as pessoas com as quais você convive, os seus relacionamentos em uma fortaleza? Ou você está dando lugar ao diabo, meu irmão? A resposta nós já temos. Aquele que se estabelece em si ou nos seus relacionamentos em relação a todas as coisas, firmados como sobre uma rocha, esta rocha que é Cristo, em relação a tudo que Cristo representa nas nossas vidas, o Messias, este permanece. Diante de qualquer coisa. Agora, tudo que nós estabelecemos, inclusive as nossas vidas, inclusive o seu emocional, o seu discernimento espiritual, físico, os seus relacionamentos afetivos, familiares ou afetivos românticos, as suas amizades, tudo que você estabelece fora
do que Cristo, do que Deus, do que as Escrituras sagradas do Senhor nos orienta, que nós coloquemos em prática, como diz a palavra. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ou aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Quem pratica, comparado a um homem prudente. Quem não pratica, comparado a um homem insensato. Tal como aquele que edifica uma casa sobre a rocha, tal como aquele que edifica sua casa sobre a areia. Tal como aquele que edifica o seu relacionamento como sobre uma rocha, através de valores, princípios, foco, com Deus à frente de todas estas coisas, daquele que não faz isso, daquele que ouve estas palavras, desconsidera e não as pratica, seguramente grande será a sua ruína. Meu irmão, isso é o que diz a palavra do Senhor. Observe a sua vida. Se muitas vezes você já não está próximo a isso. Estamos em um tempo de preparação. Se você está ouvindo a palavra do Senhor em todos os ensinamentos que Deus tem para as nossas vidas, todas as respostas estão nas Escrituras Sagradas. Você quer saber sobre filhos? Escrituras Sagradas. Sobre trabalho? Escrituras Sagradas. Sobre relacionamento afetivo? Escrituras Sagradas. Sobre esposo? Escrituras Sagradas. Sobre esposa? Escrituras Sagradas. Sobre relações de amizade? Escrituras Sagradas. O que mais você tem de dúvida acerca na sua vida, sobre o seu proceder? Sobre problemas emocionais, Escrituras Sagradas. Exemplos de personagens na Bíblia que tiveram depressão e como foram restaurados. Pessoas que tiveram sua fé abalada e como foram restaurados. Em tudo há resposta aqui, na Bíblia Sagrada, o livro mais perseguido, o mais vendido no mundo e o mais perseguido. Essa semana tivemos a notícia de 70 pessoas que foram decapitadas em um culto cristão na África. Muito triste. Os nossos missionários que estão buscando levar o Evangelho em missão não são aceitos. Têm suas vidas destruídas, não é mesmo? O poder da palavra de Deus é gigantesco, ele restaura. Ele é capaz de pegar você que está prestes ao que diz. Pela sua insensatez, grande será a sua ruína. Você pode estar prestes a sofrer essa consequência. Se você parar e mudar e começar a ouvir estas palavras e a praticar o Evangelho, Deus é capaz de mudar a sua história. E é por isso que nós estamos aqui todo dia, 24 horas no ar. Porque nós sabemos que nesse exato momento pessoas estão sofrendo pelo mundo. Então, que cada vez mais pessoas possam trocar as suas agendas pessoais pela agenda que Deus tem já determinado para cada um de nós neste mundo, para o estabelecimento do seu reino, para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos viver em um mundo tão almejado por todos. Você quer viver em um mundo justo, onde não há dor, onde não há morte, onde nós seremos realmente felizes e teremos
a verdadeira paz, nós precisamos contribuir para que todas essas coisas venham acontecer. E essa mudança começa em você. Em você fazer parte, estar em comunhão conosco, com todos os irmãos no mesmo propósito, que cada vez mais portas se abram de casas de oração pelo mundo, levando a palavra de Deus e oração por todos nós, pelas nossas vidas, em especial por todos os nossos irmãos que estão em trabalhos missionários tão difíceis e perigosos ao redor do mundo. Por esse motivo, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de nós estarmos juntos, refletindo acerca da palavra do Senhor e das Escrituras Sagradas de Deus. Em nome, meu Pai, do Messias, em nome do Cristo, nós estamos aqui todo dia, 24 horas, porque o Senhor assim determinou que fosse feito e nós estamos aqui cumprindo. Todos nós, meu Deus, trocamos a nossa agenda pela sua, para que a sua palavra seja levada a todas as nações, como o chamado que nós estamos atendendo, nosso Senhor Jesus Cristo, para a sua honra e para a sua glória. Que todos os irmãos que possam estar sofrendo, passando por dificuldades nesse momento, possam sentir nos seus corações um refrigério na sua alma. Possam sentir um refrigério nas suas almas. Sintam-se acolhidos, tenham esperança e não desanime. Jamais desanime. Porque mesmo que você tenha sido insensato até hoje, esteja prestes à ruína, Deus te alcança a mão e quer te tirar dessa situação. Aproveite essa chance, meu irmão. Deixa Deus fazer uma nova história na sua vida. Se você chegou até aqui, independentemente da forma como você se encontra, você já é um sobrevivente. Muitos livramentos Deus tocou na sua vida para te trazer até aqui. Mas a situação que você vive hoje, muitas vezes pode não agradar ou não estar de acordo com a palavra de Deus. Está na hora de todos nós, irmãos, compreendermos que precisamos retribuir, nos colocarmos a serviço. Como exército de Cristo, estamos sendo convocados, estamos sendo chamados para esse trabalho missionário de levante do Evangelho, levante da palavra do nosso Deus através das nações. Que isso comece dentro da sua casa, na sua família, em que você é o exemplo. Muitas vezes você pode ser rechaçado, pessoas podem não confiar na sua mudança, mas Deus irá fazer com que isso se estabeleça e através de você muitas pessoas poderão sorrir verdadeiramente, sinceramente, e terão seus corações restaurados. As pessoas que você mais ama serão tocadas pelo Santo Espírito de Deus e passarão novamente a ter esperança nas suas vidas. Pessoas que muitas vezes não têm um plano, não têm um projeto, não têm um planejamento, não tem nada, estão vivendo por viver uma vida sem sentido e você está sofrendo com isso. Saiba que Deus tem um plano extraordinário para você e para as pessoas que você mais ama. Ok, meus irmãos?
Vamos dar glória a Deus por tudo que nós já vivemos, que nos fez chegar até aqui. Somos sobreviventes, em que a cada instante, a cada momento, agora, nesse momento, nós temos a oportunidade de recomeçarmos, de compreendermos a importância de tudo isso neste tempo de preparação. Nós precisamos, meus irmãos, estarmos prontos a serviço do reino, a serviço de Deus, a serviço do eterno. Não fique em cima do muro. Escolha Deus todo dia. Escolha Cristo todo dia. Não se entregue às coisas que vêm para arrastar, de forma muitas vezes esse barulho que arrasta, que busca normalizar coisas muito erradas, equivocadas e contrárias à palavra de Deus. Não se deixe influenciar, não dê espaço para o diabo na sua vida e nem dentro da sua casa. Minha irmã, meu irmão. Ok, meus queridos? Que todos possam ter um dia abençoado, que Deus esteja sobre vocês, sobre a sua casa, com o seu manto protetor, que Deus toque o seu coração, a mudança comece em você. E assim você verá ao seu redor como as coisas começam a mudar à sua volta. Sempre para o bem, sempre para o bem, cooperando aqueles que amam a Deus. Graça e paz a todos e até a próxima. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz, não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. Notive Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Não TV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar.